2021 foi um ano que eu li bastante quadrinhos, então eu achei adequado fazer os melhores, né, um vídeo separado daquele que geralmente eu insiro os quadrinhos juntamente com as leituras, né, com os livros, e dessa vez eu fiz diferente. Já saiu aqui o vídeo dos melhores livros que eu li neste ano, 2021, que ainda quase chegando em 2022. Aqui nos cards eu vou deixar esse vídeo para vocês verem, tá muito bacana e só livro bom. O meu critério lá, até vocês ficarem em dúvida quais foram meus critérios, mas o meu critério principal foi a questão emocional, o quanto o livro me impactou, sendo ele me deixando triste, com dor, com qualquer coisa desse tipo. Esse foi o meu critério, então por isso que alguns muito bons não entraram. Mas enfim, não é para eu justificar isso, mas como vocês perguntaram muito, eu achei adequado. Agora vamos para os quadrinhos. Os quadrinhos se encaixam mais ou menos ali, basicamente nesses mesmos critérios emocionais. Eles me mexeram muito comigo e assim, foram novas descobertas e eu vou começar de trás para frente, tá bom? Vamos lá ver os melhores quadrinhos de 2021. Vamos lá. Neste ano de 2021 li muito quadrinhos, então eu resolvi fazer dessa forma, achei mais adequado. Mas vamos lá, né, para esses melhores do ano. E é interessante que os melhores do ano, vocês vão ver aqui, que vão ser mangás. Sim, eu já estou dando um spoiler. Eu vou começar de trás para frente, como eu fiz lá nos livros. Eu acho mais adequado, porque dá aquele suspensezinho. E agora eu vou mostrar o meu top 10 de quadrinhos. Vamos lá. Para o décimo eu selecionei A Espera, né, que esse novo quadrinho aqui publicado no Brasil da Kyosuke Gendrikin, que é a mesma autora de Grama, que assim foi minha paixão ano passado. Eu gostei bastante desse livro aqui porque ele trata sobre essa questão da divisão ali das Coreias. E aí muita gente ficou para o lado norte e outras foram para o sul da Coreia, então teve essa odisseia, né? essa questão de cada um ir para um lado, só que muitas famílias se perderam nesse momento histórico muito conturbado ali da Coreia. E aí A Espera vai contar um pouco disso. Tem muitos traços, claro, reais, né? Ela coletou várias histórias aqui reais e juntou nesse quadrinho que tá muito maravilhoso e vocês não podem deixar de ler. Eu fiquei muito emocionado com esse quadrinho, tanto quanto o Grama. Claro, o Grama foi para mim muito mais impactante, mas esse aqui também me impactou bastante. Fiquei assim, dias bem pensativo sobre essa história. Então, esse é meu décimo lugar. E o meu nono lugar não poderia ser outro, né? Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibrat, né? É maravilhoso isso aqui. Isso aqui foi indicação da Nied. Nied, se você estiver vendo esse vídeo, te agradeço demais. Ela disse, Christian, leia, é muito bom. E eu li, gostei bastante. Aqui vai traçar uma história bem interessante, né? De um francês que ele foi chamado para a guerra, né? Mas só que ele não queria participar da guerra, ele fugiu durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fugiu e se escondeu durante a guerra todinha numa casa ali abandonada e com medo de ser pego. Então vai mostrar esse destino adiado desse jovem, né? Então todas as suas peripécias para se esconder dessas pessoas, porque inclusive se alguém dali fosse dedurassem ele, né, dissessem que ele estava escondido ali, ele poderia ser duramente castigado. Acho que chamam os desertados, alguma coisa do tipo. Então gostei muito mesmo de Destino Adiado e o traço é belíssimo, tá, gente? Lindíssimo esse quadrinho do Pipoca e Nanquim. E aí, o oitavo, ele tem a mesma temática, né? É Degenerado, de Chloé Chauchadet, que é baseado no livro La Garçonnette e Assassino. Eu acho que a Garçonnette, é porque está em francês, acho que a Garçonnette e o Assassino, de Fabrice Gidley. Muito interessante esse quadrinho. Aqui, ó, o Degenerados, eu amei profundamente esse quadrinho. Ele também vai tratar essa história, né, aqui já é durante a Primeira Guerra Mundial, e aí são um desertado que chama.
E ele foge também, ele promove um negócio lá e ele acaba fugindo da guerra, e ele não quer participar daquele horror, ele fica com um trauma muito grande, e a forma dele se esconder para ninguém pegar ele, enfim, ele se veste de mulher. E aí acontece muitas coisas interessantes lá naquela Paris, né, naqueles meandros durante a Primeira Guerra Mundial. Então é belíssimo isso aqui, olha essa capa, maravilhosa. Quem ajuda ele a se vestir de mulher, se comportar como mulher, ensinar tudo, é a própria esposa dele. Gente, que quadrinho lindo, é sério, eu fiquei muito impactado com isso. Tem coisas assim belíssimas nesse quadrinho e tem vídeo aqui no canal, tá? Tem vídeo aqui no canal, tanto esse quanto a espera. Os vídeos que eu vou citando, eu vou deixar aqui nos cards, se não couber aqui, deixa aqui embaixo, tá? Então, Degenerados é maravilhoso, vale muito a pena. Um outro livro, o outro quadrinho, que também tem vídeo aqui no canal, que eu amei profundamente, sério, um dos melhores do ano, é Deus em Pessoa. Sério, que quadrinho é esse, gente? Vocês precisam parar tudo e ler isso aqui. É uma obra, assim, perfeita, fenomenal. O quadrinho é do Marc-Antoine Mathieu. O Marc-Antoine Mathieu escreveu uma obra-prima, aliás, desenhou uma obra-prima. Essa história é muito impactante. Aqui vai falar sobre Deus, né? Um homem que se passa de Deus ali, chega na Terra, inclusive ele tá aqui numa fila, ele vai para uma fila de um negócio lá que vocês lendo vão entender. E aí ele começa a falar algumas coisas, dizendo que era Deus, enfim, aí começam as pessoas acreditarem, e aí esse quadrinho vai remeter muito àquelas questões de falsos profetas e tudo isso envolvido, e quanto a gente acredita nesses falsos profetas. Aparece uma pessoa com o nome Messias, e aí a gente já acredita profundamente, dizendo que vem de Deus, mas o buraco é mais embaixo, como dizem. Isso aqui mostra claramente o perigo, né, de acreditar nesses falsos profetas com o nome Messias. Enfim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos para o sexto, né? O sexto colocado, que, gente, é sério, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E tem vídeo também aqui no canal, que é Pele de Homem, de Robert Izanzi. Gente, que coisa linda. Eu amei profundamente Pele de Homem. Tem vídeo também aqui no canal, se vocês quiserem saber um pouco mais. Vão lá, vou deixar também aqui nos cards. Pele de Homem vai contar uma história. Aliás, a história se passa durante a Idade Média. E a família dessa jovem aqui tem uma herança bem peculiar, né? Eu acho que é melhor dizendo peculiar. Ela tem uma pele de homem. E é muito perfeita quando a mulher se veste. Fica realmente parecido muito com um homem. E essa pele vai passando de geração a geração para as mulheres dessa família. E aí ela tá prestes a casar e ela herdou, né, essa pele. E aí ela quer saber como é seu pretendente, né? Porque esse pretendente dela, naquela época, com os casamentos arranjados, a mulher não sabia quem era o homem, quem era o pretendente, o que ele fazia, como é que ele se comportava, enfim. Ela queria saber o que ele pensava sobre a vida. E ela se veste e tenta se camuflar ali e vira amigo, né, desse futuro marido dela. Só que coisas vão acontecendo, gente, coisas vão acontecendo. Ela descobre coisas bem interessantes. É um quadrinho também que fala muito sobre essa questão de LGBTQIA+. Então, é bem interessante. Além do mais, fala muito sobre o fanatismo religioso durante a Idade Média, o quanto foi perigoso para diversas pessoas, sobretudo para a liberdade. Então, vale muito a pena esse quadrinho. Vou deixar aqui nos cards, vão lá ver o vídeo porque tá muito bom, depois que terminar esse, tá? Agora vamos para o nosso top 5. Sim, o top 5, os 5 melhores quadrinhos de 2021. Gente, esses aqui foram bem difíceis de escolher, mas eu tenho certeza que foram quadrinhos que mexeram assim comigo, assim, me sacudiram de uma forma muito intensa. Então, é isso. Vamos para o nosso top 5. E meu quinto quadrinho é Um Pedaço de Madeira e Aço, de Chaboté. Foi presente da Nied. Jó, você aqui novamente. Muito obrigado.
Eu amei intensamente esse quadrinho. É um quadrinho mudo, não tem diálogo algum. E o protagonista da história é um banco de madeira e aço. E esse banco, ele vai contar uma história muito interessante, aliás, várias histórias de pessoas que passaram ali durante vários momentos, né, do tempo nesse banco, e essas pessoas ali você consegue absorver muito essas histórias sem elas dizerem nada, né? Aí eu fiquei pensando, é um quadrinho muito intenso e bem interessante porque para vocês terem noção, não precisa ter diálogo algum, não precisa ter texto nenhum para contar uma boa história. Só através de imagens, as imagens já dizem tudo. Então é o caso de Um Pedaço de Madeira e Aço de Chaboté. Amei muito, gente. É um quadrinho lindo, lindo demais. Então vale a pena. E o final, sério, o final é impactante. O final é impactante. E essa conexão que o Chaboté faz do final com o início é uma obra-prima, assim, surreal. E meu quarto colocado não poderia ser outro. É um outro Chaboté que me deixou muito, muito reflexivo. Eu fiquei pensando sobre ele dias. E é um quadrinho que eu quero reler diversas vezes. E é o Solitário. O Solitário é um quadrinho lindíssimo. Vai contar a história de um homem solitário que ele vive numa espécie de farol, né, já um pouco distante da costa. Ele vive lá com os pais acabam morrendo. E aí ele fica lá bastante tempo depois, recebe mantimentos de pessoas que vêm deixar ali, só que essas pessoas não têm contato com ele deixa ali embaixo, depois ele vai, desce, pega, e ele vai contar essa história da vida desse homem solitário que não teve, ele nasceu no farol e ele não teve, nunca ele teve contato com o mundo externo, e aí ele fica pedindo para essa pessoa que vem deixar lá revistas, jornais, coisas, né, sobre sobre o mundo. Aí, enfim, vocês vão ter que ler esse quadrinho para saber se ele vai ter contato com alguém do mundo externo e também para saber se ele vai sair definitivamente desse farol e conhecer o mundo de fato. É um quadrinho que a gente reflete muito mesmo sobre essa questão da ligação com o mundo, da reflexão de nós mesmos, a questão também sobre o conhecimento humano. É um quadrinho que mexe muito com essa questão do conhecimento humano. Gente, é sério, isso aqui é maravilhoso, super obra-prima de Chaboté, gostei demais disso aqui. Mexeu muito comigo, até hoje eu quero reler assim várias e várias vezes. O três eu vou dar aquela roubadinha porque eu terminei há poucos dias, terminei, por isso que eu estava adiando um pouquinho o lançamento desse vídeo, porque eu estava lendo uns quadrinhos e eu tinha certeza que eles iriam entrar para os melhores do ano. E aí vocês vão perguntar, que quadrinho é esse, Christian? Esse quadrinho, gente, que eu acabei de ler ontem, que é A Odisseia de Hakim, é uma trilogia escrito pelo Fabien Tomé. Maravilhoso isso aqui, ó. Você não consegue parar de ler. Aí, esse quadrinho me lembra muito, muito mesmo o Árabe do Futuro, né? Aquele quadrinho, vou até deixar a capinha aqui, lançado pela Intrínseca, que eu amo demais aquela série do Árabe do Futuro. E aqui me lembrou muito, porque aqui vai contar a história de um sírio que fugiu ali, né, da guerra da Síria. Só que quem vai, a história é real. Só que quem vai narrar essa história para o Fabien é o próprio Sírio, né? Claro que ele vai mudar os nomes ali para proteger a sua identidade. Mas o Fabien estava querendo, buscando uma história. E aí ele buscou uma história. Por que ele busca uma história? Eu não sei se vocês lembram, mas teve algum tempo atrás a queda de um avião, alguma coisa. Eu não lembro o nome da companhia aérea alemã, alguma coisa Wing, Wingené, uma coisa assim. Que caiu ali não sei se foi nos Alpes Suíços, alguma coisa do tipo. E aí caiu e várias pessoas morreram, eu não lembro quanto. E ele cita esse caso. E aí foi um caso muito que teve bastante comoção ali na Alemanha e diversos países europeus.
E aí ele ficou refletindo. Claro que essa reflexão dele, ele até justifica aqui, não é menosprezando um caso e favorecendo o outro. E aí ele fala sobre, nesse mesmo momento, um outro caso de diversas embarcações, de milhares de pessoas vindas de países como Síria ou mesmo de países ali do norte da África, atravessando aquele mar para chegar na Europa e morrendo afogado, né? Então ele vai contar sobre isso, sobre essas duas perspectivas, porque um caso de um avião que cai tem mais comoção do que diversas milhares de pessoas, que dá 10, 20, 30 vezes a quantidade de pessoas que morreram ali no avião. Ele faz essa comparação, porque as pessoas não se comovem tanto, né, com esses refugiados. E até ele justifica que isso aí é interessante, porque nós estamos mais próximos à realidade, né, dessa queda do avião. Nós que já andamos de avião, somos acostumados a tudo isso, então nós estamos mais próximos a essa realidade do que a realidade dos refugiados. Então por isso que há uma comoção maior. E apesar do outro ter uma maior quantidade de mortes, então ele faz essa comparação. Aí daí ele vai buscando uma história sobre os refugiados, né? Ele queria fazer um quadrinho sobre isso. E o que ele faz? Ele acha esse Hakim lá na França, e aí ele pergunta se ele gostaria de narrar a história e virar um quadrinho. E aí ele vai narrar toda a história desse Hakim. A história de Hakim começa antes da Guerra da Síria. A gente já vê ali como ele dá um conceito histórico bem interessante, uma aula de história bem interessante sobre a Síria, e depois vem crescendo e vai se propagando. Aí tem o primeiro volume é da Síria à Turquia, da Turquia à Grécia e da Macedônia à França, ou seja, mostrando os lugares onde ele passou para chegar até a França. É maravilhoso isso aqui, por isso que eu dei uma roubadinha, porque vale a pena ler os 3 de uma vez só, tá? E aí o meu segundo lugar, eu não poderia deixar de trazer ele, que tem vídeo aqui também no canal, é o Hokusai do Shotaro Ishinomori. Maravilhoso, tá, gente? Vai contar... Esse aqui é um mangá biográfico, vai contar a história do Hokusai, que é o grande artista que fez essa grande onda. Então, veja aqui o vídeo que vocês vão gostar bastante. E por fim, não posso deixar de trazer, eu não terminei de ler toda a série, né? São 9 mangás. Eu cheguei até o 5º, né? Eu comecei os 6, mas eu estava pensando seriamente em terminar este ano, mas não deu tempo. Mas o ano que vem eu termino, que é Monster, de Naoki Urasawa. Maravilhoso. E aí eu trouxe o volume 1 para representar essa grande obra feita pelo Naoki Urasawa. Maravilhoso, tá, gente? É um quadrinho que vai trazer um thriller gigantesco. É um quadrinho não, é um mangá policial isso aqui, da melhor qualidade. A história é muito complexa, então ela vai crescendo e você não consegue parar de ler. São bem grandes, então eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou fazer um vídeo quando eu terminar todos. Quero fazer um vídeo só, porque é uma história que liga a outra. Então eu tenho muito medo de falar de um, aí pegar spoiler do outro. Então eu acho melhor trazer um vídeo completo com todos os volumes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Aqui embaixo, escreva aí os quadrinhos que vocês leram este ano, que eu gosto de saber. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais e feliz ano novo. Tchau.